Olá, você amigo aqui do canal Sexta da Saúde, casos reais. Algumas pessoas me pediram para eu falar mais sobre a saúde emocional. Eu sempre estou falando sobre meditação e tal, de qualquer maneira me pediram para falar nesse aspecto da saúde emocional, porque a saúde não é só corpo físico, exercício, enfim, musculação, jejum, tal. Tudo se relaciona, então vamos falar desse aspecto emocional. Eu quero abordar dois aspectos. Quando a gente fala em aspecto emocional, é muito amplo, então eu quero falar da ansiedade e da depressão. Eu vou dar alguns exemplos aqui que são sintomas, mas é importante que você entenda e eu gosto de usar esse tipo de exemplo. Você, por exemplo, tem uma dor de cabeça. Pode ser um AVC, pode ser um tumor, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma noite mal dormida, um alimento que você comeu não fez bem. Tem muitos sintomas parecidos. Então, eu vou comentar alguns sintomas aqui. Não leve isso ao pé da letra. Muitas vezes você precisa pesquisar, mas pode ser um alerta para você. Vamos pegar, por exemplo, da ansiedade. Ansiedade, uma característica da ansiedade é a pessoa ficar pilhada, ficar que nome técnico, né? Pessoa pilhada. Ela fica em desassossego, ela fica querendo sair do ambiente. Vamos falar do espaço, a percepção que ela tem de espaço físico. É uma pessoa que está sempre correndo, sempre em estado de alerta ou fuga, sempre de luta ou fuga, sempre estado de alerta, sempre se sentindo em perigo. Então, geralmente, a pessoa mais estabanada, faz tudo correndo, querendo sair daquele ambiente. Só que quando ela sai do ambiente, ela vai para um outro e essa sensação continua. Então são pessoas mais aceleradas, mais expansivas. Nem sempre, tá? Já, por exemplo, na depressão, muitas vezes é o oposto. São pessoas que se recolhem mais, se fecham, não querem sair do ambiente onde estão. Percebam? O ansioso também, muitas vezes, ele tem desconforto no elevador, voltando lá por causa da ansiedade. Elevador, por exemplo, salas muito fechadas, você vê assim no trabalho, assim, burocrático, a pessoa fica na salinha dele, daqui a pouco ele levanta, vai, toma um café, vai na sala do outro, e vai aqui, vai ali, um trabalho assim administrativo, ele não para quieto, ele está sempre em desassossego. Já uma pessoa que muitas vezes sofre da depressão, ela entra na sala, senta, só levanta para ir para almoçar, para ir no banheiro e tal, é uma pessoa que já tem uma outra característica. No caso da depressão, muitas vezes a gente percebe a depressão em que sentido? A gente vê essa pessoa deprimida, por exemplo, que não sai de casa. Casos mais severos, né? Até os profissionais dão o nome de agorafobia. Sabe? É isso mesmo. Ou seja, pessoas que têm medo de espaços abertos. O que aconteceu? Pode ser que no passado essa criança se sentiu desprotegida ao sair de casa. Talvez os seus pais não davam a devida atenção, ou ela percebeu o mundo que era perigoso porque aconteceu alguma coisa quando ela estava fora de casa e isso ficou gravado no seu inconsciente. O cérebro reptiliano gravou isso e o que acontece? Cada vez que ela está fora de casa, cada vez que ela está longe do pai, da mãe, do cônjuge e ela se vê sozinha num ambiente fora do lar, o que ela entende? O cérebro manda informações: estou em perigo, corre para casa, volta para casa. Então acaba desenvolvendo essa síndrome. Então, muitas vezes são aspectos da ansiedade, muitas vezes a depressão, porque tanto a ansiedade e a depressão muitas vezes caminham juntas. Não estou falando aqui de bipolaridade, esse é um outro assunto, mas assim, muitas vezes elas se relacionam e às vezes é necessário medicar, não é o meu caso, eu não trabalho nesse ramo aí, eu não sou psiquiatra, mas às vezes a pessoa toma remédio para ansiedade e toma remédio para depressão, imagina, né? Para desacelerar e para acelerar. Então imagine como é que fica a parte emocional, como é que ficam os hormônios, a serotonina, a endorfina, tal.
Então, eu estou comentando rapidamente, dando algumas as dicas aqui, para a gente, isso não sirva de diagnóstico, por favor, não use isso como diagnóstico, mas são características que a gente está colocando para você. E o que acontece? Eu quero chamar a atenção do círculo vicioso. O que acontece? A pessoa fica enclausurada, fica dentro de casa, ela não tem prazer. Uma pessoa que está em depressão é como se a gente estivesse assistindo um filme em preto e branco. É sem graça, não tem colorido, não tem graça. Os celulares, o meu celular, por exemplo, eu deixo ele no modo, não recordo o nome agora, mas que quando chega um determinado horário fica tudo preto e branco, né? Cinza. Então, fica sem graça. Você vai ver um YouTube, vai ver alguma coisa, não tem graça, não tem colorido. É a visão de uma pessoa que está em depressão. Nada lhe agrada, muitas vezes é uma pessoa que não quer comer, não sente prazer na alimentação, não sente prazer na vida. Ou pode acontecer também de ela sentir prazer, como ela não sente prazer em nada na vida, muitas vezes se entrega às comilanças e bebedeiras para trazer algum alívio para a sua dor emocional, para o seu sofrimento. Então, acaba engordando, ficando obesas por depressão. Ou muitas vezes a pessoa está deprimida e não come porque não sente prazer, não vê colorido na vida, não é desafiada, não quer, a vida não lhe interessa, resumindo. Então veja que são quadros diferentes, muitas vezes se misturam. Então veja, o cérebro entende que essa pessoa não precisa de endorfina, serotonina, porque a atitude dela é de ficar enclausurada, fechada no escuro. Você atender um cliente, por exemplo, que tem depressão, é difícil essa pessoa você marcar sessões de manhã, porque de manhã essa pessoa muitas vezes não existe. O dia e a noite para ela já perdeu o sentido, ela não toma sol, tudo para ela é cinza, então tanto faz de noite e de dia, para ela tudo a mesma coisa. Então muitas vezes ela troca o dia pela noite, porque ela está em um estado de depressão, e são pessoas muitas vezes que varam a noite e depois para acordar não vem motivo para sair à luta. Quando chega a luz do dia que entra pela retina, que deveria estimular uma série de hormônios, para ela já não, esses hormônios estão muito baixos, então o cérebro diminui esses hormônios. Com os hormônios baixos e também neurotransmissores baixos, ela não sente vontade de fazer as coisas, de sair à luta, de ir para uma academia, de fazer um exercício. Ela perceba que a má vontade faz com que os hormônios baixem, o cérebro reptiliano recebe essa informação, e os hormônios e neurotransmissores, por estarem baixos, também fazem com que a pessoa não se motive para fazer nada. Ela racionalmente entende que precisa fazer exercício de musculação, ela entende que precisa se movimentar, ela é orientada para isso, mas ela não tem disposição, porque os hormônios estão baixos, neurotransmissores, então é um círculo vicioso. Estou falando aqui no caso da depressão. O que acontece? Quando você ainda consegue sair de casa, você tem essa energia suficiente e começa a fazer, por exemplo, musculação, que é um exercício que te desafia, que você vai buscar a falha muscular, por exemplo, que você vai procurar sempre aumentar o seu peso de maneira segura. Quando você vai correr cada vez em velocidades mais altas, o seu corpo responde muito rápido e você percebe que você consegue se superar. Aumenta a sua autoestima, e o exercício, a corrida, a ofegância, aquilo que nós estudamos, miocina, o aumento da capacidade cardíaca é muito rápido. Isso faz com que você busque um sentido da vida e melhorar o corpo físico. Quando você faz uma alimentação que te desintoxica, o seu cérebro está intoxicado. Quando você desintoxica o cérebro, você começa a ver, ter uma melhor percepção. Quando você tira o trigo, parece que você tira uma névoa mental dos olhos, da visão, você começa a ver as coisas mais coloridas. Então, ao
melhorar a saúde física começa a repercutir na saúde emocional. Precisa fazer um tratamento no trabalho emocional? Muitas vezes precisa. Precisa. Tomar remédio? Muitas vezes precisa. É igual você começa a fazer um tratamento para hipertensão, você tem que tratar a hipertensão com doente, com os médicos da doença. É uma doença. Você tem que tomar um remédio hipertensivo, mas com a medicina da saúde você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar o desenvolvimento da saúde, com exercício, atividades, jejum. Você começa a elevar a sua saúde e a doença vai diminuindo, aí você não precisa mais, muitas vezes, continuar com o tratamento ou, enfim, faz apenas um monitoramento. Então, às vezes, você tem que trabalhar com os dois, por exemplo, com hipertensão. Na parte emocional é a mesma coisa. Às vezes, você precisa de um terapeuta para mostrar para você, através... eu, pelo menos, uso a introspecção, respiração consciente nas sessões de terapia, o mindfulness para mostrar para o meu cliente onde aconteceu esses problemas lá na infância, porque eles estão produzindo gatilhos que estão trazendo para você ansiedade ou depressão ou qualquer outro problema, às vezes no trabalho, enfim, qualquer outro problema, relacionamento com os pais, com o cônjuge, enfim. Então, muitas vezes você precisa trabalhar o lado emocional e o exercício físico, a base é física. Você melhorando seus hormônios, você tem uma estrutura melhor. E eu quero só contar um caso de uma pessoa, nós estamos falando de casos reais, um vizinho que eu sempre saio com os cachorros e às vezes ele me aborda e fala, e você aí e tal, saiu com o cachorro tal, tá chovendo, né? Já foi na academia, que eu tenho um amigo, não sei o quê. Desembesta a falar, e isso é uma característica já da ansiedade. Mente muito acelerada. Percebe que a pessoa não faz meditação, não faz um exercício, não faz uma yoga, um Lian Kun, mente muito acelerada. A gente percebe que os pensamentos vão... A pessoa desembesta a falar e não existe um filtro, coisa que pessoas que meditam conseguem controlar isso, conseguem desacelerar a mente. Então esse é um caso real que eu vejo e muitas vezes não consigo nem falar porque eu nem sei nem qual resposta dá, porque ele fez 4, 5 respostas e não esperou, fez 4, 5 perguntas e nem esperou a resposta. Então é um caso que eu vejo assim com uma certa constância de uma pessoa que está acelerada, está em dor e está em sofrimento, precisaria de ajuda, mas talvez ela nem saiba que precisa de ajuda. Esse é um caso real que eu trouxe para vocês hoje. Ficamos por aqui então. Até a próxima, amigos.